Ei, tudo bem? Olá, Renata, tudo bom? Ai, que gostoso! Que bom, né? Poder pelo menos nos vermos virtualmente, né? Mas Aham. um momento importante, né? E Matando a saudade, né, Ângela? Poxa vida. pois é, mas que fazer, né? Vamos ter que Uhum. É, aguentar esse momento e da melhor maneira possível e tentando contribuir aí para que as pessoas se protejam e entendam um pouco melhor do que está uhum. acontecendo. E também podemos aproveitar esse momento para que a enfermagem possa mostrar mais o seu papel, tudo que ela é capaz e pode fazer. Exato. Então, hoje o tema, né, diz respeito à questão dos hospitais de campanha, né, que Uhum. você está aí à frente na organização de uma série de questões relacionadas aos hospitais, né? E aí, assim, conta um pouquinho para a gente o que é realmente um hospital de campanha e para que ele realmente foi necessário, como Uhum, uhum. está acontecendo. Bacana. Bom, primeiro, obrigada pelo carinho, pela oportunidade. É sempre muito bom estar com a Sobest. Tenho uma admiração imensa pela história, né? Eu também sou de sociedade da ABENT, da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva, e é claro que quando a gente pensa nas grandes sociedades, a Sobest espelha muito, né? Vocês têm aí uma história admirável, então eu agradeço, Ângela, o carinho e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, debatendo aí, dando voz para a nossa enfermagem, por mais canais como esse, que eu acho que é fundamental. A ideia dos hospitais de campanha, quando nós pensamos aí no cenário, é tentar trazer ou fazer com que possamos dar um maior atendimento para todo mundo que necessite, né? Num cenário de pandemia ou num cenário como esse, a ideia é que possamos ter disponíveis mais leitos, principalmente de terapia intensiva, porque a gente sabe que aquele paciente que precisa do cuidado intensivo, ele é um paciente que acaba tendo um comprometimento muito grande e ele precisa ficar sobre ventilação mecânica aproximadamente, ou no tempo médio aí, de 14 dias, 20 dias. Então, a ideia é criar estratégias para que a gente possa oferecer a saúde para toda a população e que não crie um cenário de colapso, ou seja, que a gente não superlote os hospitais. Então, a ideia dos hospitais de campanha é trabalhar com aquele paciente que tem aí uma menor gravidade. É claro que quando nós olhamos esse cenário, né, ele gera uma série de especulações, porque ele é montado muitas das vezes em ambientes como é um estádio de futebol, né, como é o centro de convenções do AMB, para a gente que está acostumado a frequentar o AMB em congressos e eventos, hoje quem tem oportunidade de estar ali, eu olho aquela imensidão e falo, meu Deus, eu nunca imaginei vivenciar um cenário como esse, né? Mas é um cenário muito bem organizado quando nós pensamos, com fluxos de trabalho, né? Para se ter uma ideia, no centro de convenções, no AMB, tem laboratório, né? Com exames sendo feito o tempo todo. Existe aí tomografia, né? A gente sabe que é aí o padrão ouro, então tem um tomógrafo dentro do AMB. A única coisa que não se faz lá hoje é o processamento de roupa, né? De lençóis, de vestuário, enfim, isso é terceirizado. No restante, tudo funciona muito bem como um hospital, né? Então, o grande desafio é trazer para um cenário público, por exemplo, uma rede de gases, né? Conseguir fazer o transporte do doente. Então, isso é muito desafiador. E quando eu recebi aí o convite do secretário, do Edson e do Bruno, do prefeito Bruno Covas, eu falei, não, eu não posso estar à frente, ser embaixadora da Federação Mundial de Cuidados Críticos e acho que não ofertar, né, o que a minha cidade, ou que o meu estado hoje precisa. Né? Eu acho que colocar um enfermeiro num projeto como esse é muito bacana, porque a gente dá a oportunidade de conseguir mostrar a importância do profissional de enfermagem.
né? Tenho falado muito isso quando nós olhamos a questão da pandemia e vemos aí os aplausos na janela, é muito bacana, mas a enfermagem precisa ser reconhecida pela sociedade, pela população. E esse reconhecimento vem de mostrar o nosso trabalho. Então, acho que essa é uma grande oportunidade de mostrarmos a importância dos nossos profissionais, né, a importância da enfermagem, a importância de se ter aí um desenho focado nas melhores práticas. Então, não titubeei, falei, não, eu vou pedir uma licença do conselho. Tem o Cláudio Luiz da Silveira, que está aí como presidente, que é o nosso vice-presidente, vi que ele está na live com a gente também. Então, é um prazer grande ter um time tocando para que a gente possa abrir novas frentes, né? Porque senão a gente sempre fica naquela limitação. E acho que quando a gente pensa aí na questão do Nursing Now, né? Vamos encerrar o Nursing Now mostrando o valor da enfermagem. Então, não dá para a gente ter uma oportunidade como essa e falar não, né? Receber um convite como esse e falar, não, eu estou aqui no conselho, poxa, eu tenho mais 6 meses de gestão, tenho lutado muito, contribuído, tivemos a oportunidade de estarmos juntas, então acho que é uma forma também de contribuir e acho que mostrar o real valor da enfermagem. Com certeza, né? Esse é um espaço que a gente fica muito feliz, né, de ter uma representante nossa à frente disso e que está aí batalhando e comprometida em fazer, em divulgar e disponível também, né, Uhum. para compartilhar o que está fazendo. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, né? Do qual a gente vivencia realidades diversas Uhum, em vários uhum. lugares, né? Mas acho que vivenciar essa experiência de um hospital de campanha é, é realmente desafiador, né? Mas também bastante engrandecedor, né? Nos faz falar, bom, estou fazendo o meu papel, né? Estou contribuindo e acho que isso faz muito bem para a gente e para a sociedade de maneira geral, né? Mas, Renata, conta então um pouquinho para a gente como é que a equipe de enfermagem tem se adaptado dentro desse ambiente que não é um ambiente, né, regular, Uhum, uhum. coisas, enfim, né? Você acabou de falar da dificuldade de se chegar aos gases, como é que isso está acontecendo, né? E até a própria organização da equipe, a hierarquia dentro dos Uhum. hospitais, enfim, como é que isso está acontecendo? Conta um pouquinho para gente. Os hospitais que estão com o município, eles têm aí 3 grandes OS gerenciando os leitos, né? Então, o Pacaembu está com o Albert Einstein, né? Com a OS do Instituto Albert Einstein. Uma parte, 20% dos leitos do Centro de Convenções do AMB estão com a SPDM e a grande maioria, mais de 1.200 leitos, estão com IABAS, né? Então, eles têm aí as suas organizações tocando, né, os seus processos de trabalho. E o mais curioso, Ângela, é que a hora que você chega ali, é uma energia daquilo de quem gosta, né? A gente brinca até que quem está ali são os raízes, não é para Nutella, né? Então, é uma energia, você não percebe, né? Se você não olhar para o teto e ver que, bom, não tem um teto aqui, né? Você vê os leitos construídos, a assistência, o cuidado, ele é feito como um hospital comum, né? A gente não tem aquela hotelaria bonita, maravilhosa, luxuosa, mas você tem ali a cama, né? Você tem uma unidade que se chama unidade de estabilização, onde ela faz a função de uma unidade de terapia intensiva, porque a ideia ali não é a gente ter o doente crítico, doente grave. Doente crítico, doente grave, a ideia é que eles estejam vinculados ao hospital, né? Para que se precisar de um maior cuidado e suporte, se tenha. Então, a ideia ali é que você tenha um paciente da atenção primária, secundária, um nível
intermediário aí de assistência, né? E a hierarquia funciona muito bem, com escala de serviço, com turno, com uma central de material de esterilização acontecendo, né? Que mais? Com serviço de nutrição, uma equipe multidisciplinar. Tem sido muito bacana o trabalho interdisciplinar, porque você vê o fisioterapeuta muito próximo, o psicólogo fazendo um trabalho muito legal com tablets, né? Porque você não tem a família, né? Se a ideia é trabalhar o isolamento, então a gente vem aprendendo a sorrir com os olhos, né? Porque os pacientes, você fica com a máscara, com tudo coberto, o rosto, né? Então o máximo que você tem é um sorriso no olhar. E a psicologia também vem fazendo um trabalho muito bacana com a questão dos tablets, com a questão de buscar, olha, você quer falar com quem hoje? Vamos conversar aí com um familiar seu. Então, tem sido uma experiência que, para quem gosta daquela assistência, para quem gosta da construção dos modelos, é fantástico, sabe? Eu até brinco, eu falo, poxa, a gente está aqui sentindo Florence na Guerra da Crimeia, né? Porque é aquela construção dos processos. Na Federação Mundial, a gente sempre faz aí uma reunião semanal na World Federation, isso tem tomado aí bastante até do meu tempo para ajudar toda essa construção, por conta do fuso horário do mundo, então são umas reuniões às vezes no meio da madrugada, mas enfim, a gente está o tempo todo contextualizando, trocando informações e trazendo as melhores evidências, porque o conceito ou o contexto ele tem mudado muito, né? Então você tem que estar atento em como vamos trabalhar. E uma das grandes preocupações foi a questão principalmente da paramentação e a desparamentação. A gente entendeu, por exemplo, que na desparamentação a maior chance, o risco do profissional se contaminar. Então, qual é a ideia? Quando a gente pensa na saída dos profissionais, a gente tem ali 3 técnicos de enfermagem, né, que ficam ajudando e auxiliando na retirada do material. Até por conta da fadiga, do cansaço no pós-plantão, né, todo o risco. Então, todos os dias, isso é muito bacana, ele te orienta da mesma maneira. Então, olha, doutora, você vai, pega a máscara, retire, não toque, vou te ajudar a tirar o avental. Então, isso é muito bacana e acho que são estratégias que foram sendo desenvolvidas aqui no Brasil, né, por conta de ouvir aí tudo que o restante do mundo fez, passou e tem passado. Eu acho que a gente tem aí também desenhado e contribuído para algumas mudanças de cenário. Então, é muito legal, né? É para quem gosta. Não vou te falar que não cansa, a fadiga é muito grande, né? Porque o consumo do modelo mental nosso gasta muito, né? Porque tem a preocupação de você ir, de você chegar, de você pensar se está contaminado ou não, de voltar para casa, né? Então, tudo isso é um desgaste, é um cansaço. Tenho lido e buscado muita ajuda, o CDC tem feito um material muito bacana de modelo de trabalho de fadiga, a gente tem tentado praticar isso, que é a questão de tentar ter 7 horas de descanso todas as noites, 1h30 antes de dormir, não usar mais telefone celular, reduzir luz, tentar uma vez por semana ter um dia na semana com um descanso, de não fazer absolutamente nada. Então, algumas ações que podem ajudar nesse trabalho da fadiga. Porque eu me lembro que na semana passada, quando começamos aí a Semana da Enfermagem, me pediram uma aula, eu não sabia nem o que eu estava falando, Ângela, assim, num cansaço, eu falei, meu Deus, eu estou conjugando os verbos certos, né? Eu falei, não, vamos regravar esse negócio que não está bom, não. Então, é um desgaste muito, muito grande de energia, de força de trabalho, e até preocupação com os números, né? Quando a gente olha, poxa, isolamento social não está funcionando, vamos ter que pôr lockdown, e quando a gente senta para uma discussão e fala, isso vai interferir na questão da taxa de ocupação de leitos de UTI, que é a grande preocupação, né, frente aos hospitais de campanha. Então, poxa, 90% dos leitos ocupados é uma preocupação muito grande, né? Ninguém quer chegar numa condição em São Paulo de ter que escolher quem é o doente que vai para o ventilador, Deus me livre. Mas a gente precisa da ajuda da população, do entendimento para que isso aconteça. Então, de falar assim que dá para dormir tranquilo? Não, não dá. Todo dia preocupado, todo dia olhando números, todo dia pensando qual é o desenho, né? E aí você tem uma preocupação que a gente não tem uma testagem suficiente no país, né? Para a gente pensar numa testagem suficiente, nós precisaríamos de 500 mil de testes todos os dias.
Então, isso não vem acontecendo. Quando nós vemos matérias como a que saiu no Wall Street Journal ontem, falando que o Brasil já é o campeão em números de profissionais de enfermagem contaminados, isso é muito triste mesmo, Com certeza. porque ninguém da enfermagem tem se negado, isso tem sido muito bacana, Ângela, apesar de todos os medos, as angústias, ninguém tem se negado a ir para a linha de frente, sabe? Então, isso é muito bacana, e acho que por isso que eu falo, é a hora da população nos reconhecer. Nos reconhecer porque o trabalho tem sido fantástico, né? As pessoas têm dado todo o seu melhor para fazer com que nós possamos passar por esta pandemia com o menor número possível de pessoas comprometidas. Tenho amigos queridos que estão aí em casa hoje contaminados, né? Estão aí fazendo seu repouso. E quem já teve o contato com o Covid diz que não é fácil, os sintomas são diversos. Então a gente tem sim que se cuidar, nós temos sim que ter esse olhar e essa preocupação com os nossos profissionais. Isso é o que me deixa mais chateada quando a gente pensa em governabilidade, né? Quando a gente vê um Ministério da Saúde sem um norte, quando nós vemos o presidente da República ir para a televisão e dar aí ordens diferentes do que a ciência e o mundo vem apontando. É muito triste porque a gente sabe que, na sua maioria, quem vai pagar esse preço somos nós, profissionais de enfermagem. Com certeza, com certeza. Nós e a população de maneira geral, né? É um momento também bastante sério, né, no nosso país. Mas, enfim, a gente teve algumas perguntas aqui relacionadas à ocupação, como é que está a ocupação dos hospitais, e também perguntaram sobre os protocolos assistenciais. Uhum, uhum. Se você puder falar rapidamente. Bacana. A ocupação hoje, tem umas 2 semanas, começou a vir os pacientes também das unidades básicas de saúde. Então, existe um protocolo, é aquele paciente que satura menos do que 95%, que tem sinais e sintomas. São esses pacientes que estão sendo acompanhados nos hospitais de campanha. O que a gente vê, né, na prática é que, por exemplo, pacientes do sexo masculino têm tido um comprometimento maior e principalmente aqueles com sobrepeso. Então, muitas das vezes, esse paciente chega saturando aí 95 e ele desatura muito rápido, né? E aí você precisa colocar ele no leito de estabilização e depois tentar transferir para um hospital onde tem aí referenciado os leitos de terapia intensiva. Então, esse é um cenário. Isso já vem sendo até estudado, tem um grupo italiano grande fazendo um estudo para tentar ver se são os hormônios que protegem as mulheres, mas um dos fatos, além das comorbidades, é a obesidade, um cenário aí que preocupa muito, né? E pacientes jovens também. A fotografia aqui no Brasil é um pouquinho diferente do que nós vimos na Itália. Então, a gente tem tido muitos casos de pacientes jovens, né, faixa etária de 30 a 40 anos, sendo acometidos, né? Quando nós pensamos em protocolos, tanto a ABENT quanto a AMIB tem aí colocado que essa é a hora de nós fazermos muito bem feito o que a gente sempre soube fazer. Não dá para ficar inventando a roda, né? Então, os cuidados mínimos com os pacientes, a gente tem que ter a preocupação dos processos de trabalho. Então, protocolo, né? Risco de queda, lesão por pressão, lesão de pele, essas são aí as grandes preocupações. Não dá para você ficar trabalhando protocolos ou processos de instituições acreditadas, não, acho que esse não é o momento, porque não se pode sobrecarregar a equipe e a gente trabalha num cenário muito adverso, né? Então, os protocolos, até se o pessoal tiver curiosidade, vale a pena. A Bent lançou semana passada um documento muito interessante falando aí dos quesitos. Isso está compartilhado quanto recomendação também na página da AMIB. Então, quem quiser pode fazer essa busca. Assim como todos os treinamentos de paramentação, desparamentação, a gente teve essa preocupação em colocar aí para os profissionais. Então, a ideia é poder ajudar. Eu sei que vem surgindo novos hospitais de campanha, diariamente tenho recebido aí contato, ligação de colegas, de amigos que, poxa, eu estou à frente, estão montando aqui na minha cidade, o que eu faço? Então, tenho enviado material, depois, se alguém quiser, por favor, para mim é um prazer disponibilizar aí e ajudar todo mundo. Ai, que bacana, muito bom, né? É
E realmente é um desafio, né? Imagina você numa cidade do interior e que precisa organizar um hospital e de repente, né, o pessoal fica meio perdido. Então é extremamente importante, né, que esses documentos, Uhum. enfim, esses protocolos possam ser compartilhados, porque é o momento, né? É o momento de fazer É. isso com certeza. Eu sempre brinco, Ângela, que nada se cria, tudo se copia. A gente tem que tentar adaptar, né? Não dá pra gente, nesse momento, tentar inventar muita coisa, pessoal. É o mínimo, é garantir a segurança da equipe, é garantir uma assistência adequada ao paciente. Acho que essa tem que ser a nossa grande preocupação. Com certeza, com certeza. Teve uma pergunta anterior Uhum. que perguntava como é que está a questão do conforto para a enfermagem. Tem um espaço, as pessoas conseguem parar, as pessoas conseguem. Eu acho que o grande problema, né, é a questão da desparamentação, então ter que tomar água, ir ao. Aham, aham. E como é que isso está organizado ou não está organizado, né? Isso é bacana. Você sabe que e eu falo que faz muita diferença quando você coloca o enfermeiro à frente desse cuidado. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa muito querida, que é a Elizabeth, ela é enfermeira e ela faz parte aí da equipe do IABAS, né, que é a maior OS. Então, eu dou muito esse exemplo porque eles é quem estão com o maior time, o maior número de leitos. E aí, quando foi se construir todo o desenho, é óbvio que essa foi uma preocupação. Então, tem até foto depois, se alguém quiser ver na minha rede social. As salas de descompressão ou conforto de enfermagem, isso existe sim. Acho que essa tem que ser uma preocupação, né? Então, isso tem. A questão da desparamentação, sim, se for sair para beber água, para ir ao banheiro, tem que tirar toda a paramentação, desparamentar de novo, né? Então, esse é um cuidado extremamente importante. E que às vezes a gente não faz justamente para não se ter que fazer toda Uhum. essa desparamentação e por vezes, né, o enfermeiro ou o pessoal de enfermagem fica sem ir ao banheiro, sem tomar água e acarretando, né, aí também outras questões que podem ser maléficas para a pessoa, né? É, com certeza é difícil, né? É difícil se organizar nisso, nesse tempo todo Uhum. e estar ali vivendo isso realmente não deve ser simples, né? Mas você sabe que para a gente, por exemplo, no cenário da terapia intensiva, né, a gente já tem meio esse costume, né? Então, eu quando estava na assistência dentro da UTI, eu tinha mais ou menos, eu bebia água quando eu chegava e parava no almoço, né? Isso, a gente sabe que é ruim, mas quem está ali naquele batidão, a adrenalina é tão grande, Ângela, que assim, de verdade, falar, você lembra de beber água? Eu até me policio para às vezes tomar, porque assim, a gente não lembra mesmo, sabe? É, Você não lembra, é? é complicado, né? Complicado. Mas, enfim, são questões que a gente tem que ir adaptando, né, É. no dia e em relação ao número de respiradores, tudo isso vocês estão conseguindo organizar sem grandes problemas. Dentro dos hospitais, como ali a gente não tem UTI, né? Então você tem as unidades de estabilização. Então é dividido por blocos e cada bloco tem aí as suas unidades de estabilização com os ventiladores. Graças a Deus, até o momento, não teve nenhum problema, né? Não precisamos aí, não teve sobrecarga, tem ventilador suficiente, até porque quando começou a pandemia, né, as OS já tinham começado essa organização, já havia essa conversa com a prefeitura para tentar trabalhar aí essas questões para a cidade de São Paulo. Né? A gente tem visto uma dificuldade muito grande com os ventiladores e eu espero, se Deus quiser, que a gente não passe por toda essa questão que a gente tem visto no Rio, por exemplo, né? Pacientes esperando, mas aqui em São Paulo isso ainda não aconteceu.
Tomara que não aconteça. Amém. Tomara. E uma outra questão em relação às lesões por pressão pelo equipamento. O que vocês estão tendo isso, vivenciando, estão tendo alguma estratégia de proteção, utilizando algum produto específico, fazendo alguma orientação nesse sentido? Pois é, você sabe que essa foi até uma recomendação que eu discuti com o pessoal da 3M, porque as máscaras, por exemplo, da 3M, não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, nenhum produto, mas era o que tinha para a gente usar, né? Eu perguntei, olha, a gente coloca protetores, como é que é? Então, não existe essa recomendação, né? Alguns relatos de colegas italianos que utilizaram, né, na pele esses protetores, eles estão fazendo uma correlação com o maior índice de contaminação. Então, assim, a gente tem procurado não utilizar. Então, faz o teste negativo, a máscara está bem fixada, está ok, aí a gente mantém durante o plantão, né? Bom, está cansando, está machucando, tem o conforto, vai lá, tira. Então, essa tem sido a estratégia, porque quando eu fui conversar com os colegas da França e da Itália, eles falaram, olha, a gente associou o uso desse tipo de material a um maior número de contaminação, porque aí você não tem a vedação ajustada. E aí levei isso até para o pessoal da 3M e eles colocaram essas questões. Falaram, olha, na nossa máscara não existe essa recomendação de que vale a pena utilizar esse tipo de estratégia, né? Seja aí um creme hidratante, seja aí os protetores, né? O hidrocolóide, enfim, por conta de que muitas das vezes você não vai conseguir 100% de vedação. Quando você faz aquele teste da pressão negativa para ver se a máscara está bem adaptada ao seu rosto, você vai conseguir folga em algumas partes. Então, na dúvida, é melhor não correr o risco, né? Tem pessoas que fazem uma alergia muito grande, eu nunca tinha visto isso. A boca resseca muito, né, por conta do material, mas que fazem alergia na pele por conta do produto, do material com que é feito a máscara, né? Então, aí as colegas estão até colocando assim a questão da hidratação, pelo menos, da pele, né? Uhum. E pode ser uma recomendação, né, para o pessoal de enfermagem, para que hidrate a pele à noite, Uhum. manter Sim, beber água, né, para tentar manter a pele hidratada. Mas na minha, né, eu tenho usado, e assim, o que eu mais sinto é esse ressecamento da boca. Eu volto sim marcada com as marcas, mas aí chega em casa, é passar um hidratante para recuperar. Mas eu não tenho colocado esse tipo de material, não. São questões que nós ainda não temos uma resposta efetiva, né, e Sim, clara, e que estudos precisam ser feitos, ser realizados, né? Mas a gente sabe que existem algumas recomendações nessa tentativa de se prevenir lesão por pressão em função dos equipamentos. como é tudo muito empírico, né? A gente até então, nenhum estudo nunca foi feito, porque o máximo que nós vivenciamos era SARS ou H1N1, né? Onde você entra no leito e fica quanto tempo com essa máscara? Fica pouco tempo paramentado, né? Eu acredito que isso vai despertar, sim, muitos estudos, né? Mas por conta dessa vivência dos colegas em outros países, né, que começaram a usar esses protetores e viram, ou correlacionaram, né, e a gente precisa ir a fundo, entender. Falei, bom, na dúvida é melhor a gente não arriscar, né? Mas você, em termos dessas lesões, você tem visto acontecer? Não tenho, não. A princípio, ainda não vimos nenhuma aqui acontecer com os nossos profissionais. O máximo é aquela marcação, né, que fica no rosto por conta da compressão mesmo, né, do tempo que você fica. Então, essas são as questões. Tá certo, tá certo. Realmente esse é um tema bastante ainda pouco estudado, né? No Sim, qual a gente ainda vai precisar ter respostas mais efetivas, mas não, que acho que talvez agora a gente realmente não tenha essa e certeza. Ângela, eu fui buscar referência, você não encontra literatura nenhuma,
né? Quando a gente busca na literatura até a questão do, bom, quanto tempo, né, a gente pode deixar a máscara N95, guardar esse tipo de material? Nem isso tem, porque o mundo nunca viveu uma experiência como essa, né? Então eu acredito que vamos ter que nos preparar, eu até tenho falado muito isso, vamos ressignificar a enfermagem e pensar que, bom, isso pode acontecer, então a gente vai precisar estudar a durabilidade, né, reprocessamento desse material. Poxa, a gente passou um sufoco mundial, né? Então, vamos ter que estudar isso, o como vamos cuidar da pele. Então, acho que isso são coisas aí que no futuro a gente vai ter que pensar nesse desenho. E perguntaram qual é o tempo que o pessoal de enfermagem nos hospitais de campanha ficam com a máscara. É o horário do plantão? É um plantão de 6 horas, 8 horas, 12 horas? Como? O plantão, bom, o plantão do dia, 6 horas, né? Plantão da noite, 12 horas. Tudo depende de como está o dia, né? Então, num plantão, você sabe que aí você trabalha com dimensionamento e a gente pensa em tempo, horas de cuidado. No plantão de 6 horas, você efetua aí 4 horas de cuidado para um doente, né? Então, tudo depende da gravidade do paciente. A recomendação é que, se você tiver com o doente, né, se você tiver ali dentro daquele ambiente, é estar com a máscara, né? O alívio é dado ali na sala de descanso, de conforto, enfim, dá para fazer esse ajuste. E fazendo a descompressão nesses momentos. Isso. Aqui ela perguntou aqui como usam na questão de quanto tempo que vocês usam a máscara, a N95. Bacana. Então, quando a gente olha as recomendações, o CDC tem colocado aí que pode ser utilizada por até 30 dias. Mas o que a gente tem visto? Ela não tem essa durabilidade de 30 dias, né? Então, 2, 3 plantões é o tempo que você vai ter aí, se você armazenar ela de maneira adequada, correta, né, num saco de papel, com os elásticos para fora, é o que dá para ela ser utilizada. Então, no máximo, né, é claro que todo mundo tem orientado, o material está escasso no mundo, então a gente tem orientado sim a reutilização, mas é um período de 2 a 3 plantões. Eu não tenho visto aí mais do que isso, porém aqui os protocolos, os processos é que você pode utilizá-la por até 15 dias. Certo. Mas na verdade no dia a dia isso não acontece, Não, o né? elástico arrebenta, né? Aí suja, então sempre ter esse cuidado, esse olhar, né? Ver se não está amassada, dobrada. Então, e aí quando você vai ver, tem aí alguma iatrogenia na máscara, a gente acaba descartando por segurança. Mas umas 2, 3 vezes dá para reutilizar, sim. Tem uma pergunta aqui perguntando como as equipes de enfermagem ficaram durante as manifestações ao redor de alguns hospitais de campanha. Você tem Mas dos hospitais. Não, eu não cheguei a ver nada específico, né? eu também Eu vi a do AMB, eu vi lá no Rio, né, que aconteceu, e achei assim um extremo absurdo quando nós falamos no cenário de humanização, né? Poxa, e todo mundo se comovendo, não dá para a gente colocar aí profissionais de enfermagem para dormir no chão, né, gente? Poxa, acho que o mínimo que nós temos que ter num momento como esse é o respeito pelo próximo, né? Então, não tenho visto essa distinção aqui em São Paulo, que tem para um grupo, tem para o outro até o momento, né? Eu gosto de falar até o momento, porque de repente fotografia muda, mas assim, o que eu tenho visto, lutado e brigado é que tenhamos os mesmos espaços, os mesmos direitos, né? Então, quando a gente vê uma cena como aquela que foi compartilhada no Rio, deixa a gente muito triste, né? Porque a enfermagem é a grande força motriz para o cuidado e para modificar os desfechos num cenário como esse. Então, eu acredito que seriam, sim, as pessoas que mais bem tratadas deveriam ser, né? Quando você vê colchão jogado no chão, não tem água para as pessoas, meu Deus, não, isso é muito triste. um real desrespeito, né? Total. E em relação, o que você nos diz em relação a esse momento em que alguns profissionais de enfermagem também vivenciaram
agressões, né, na rua, enfim, no transporte público. De que forma nós podemos contribuir para que a população fique mais esclarecida, né? Entenda a importância dos profissionais ali, né? Eu acho que a gente se comunica muito mal ainda hoje, né? E quando eu falo a gente, o contexto, vamos começar pelo hospital, né? Nós nos comunicamos muito mal, muito ruim ainda como equipe. Tanto que, se eu sou da terapia intensiva, eu trabalho em servidor estadual, se eu for pegar um plantão em qualquer outra unidade de terapia intensiva da cidade de São Paulo, por mais que seja uma unidade de terapia intensiva, os processos de trabalho são diferentes, né? E não era para ser, porque quando a gente compara a questão da segurança com os hospitais, tanto faz pousar um avião em São Paulo quanto pousar um avião em Nova York, os procedimentos são os mesmos. E a gente não vê isso num cenário do cuidado. Até por isso que todo mundo detesta quando tira. Hoje você vai cobrir a unidade X. Poxa, ninguém gosta, porque a rotina é outra, né? As estratégias são outras, os cuidados são outros. Então, é muito ruim isso. Então, esse é o primeiro ponto. A gente se comunica mal na saúde, pior ainda fora dela. Né? Quando nós temos um líder, um governante máximo, que é o presidente da República, e todo mundo aí se esforçando para que as pessoas fiquem em casa, né? Ele estimula manifestações, né? Tá todo mundo orientado a usar máscara, ele sai sem máscara. Então, isso confunde muito a população, sabe, Ângela? Eu tive a oportunidade nessa semana eu fui gravar uma entrevista no ABC e passei por Heliópolis. E ali parece que nada está acontecendo. Então, assim, as lojinhas estão abertas, as pessoas estão nas ruas conversando, sem máscaras, né? Então, é um outro universo, né? Então, ali, nessa comunidade, não está chegando a informação, né? Ou está chegando e eles não acreditam. Eu me lembro que desde o começo da pandemia até agora que eu vi o meu porteiro no prédio usando máscara, porque se tornou obrigatório. E eu me lembro que eu perguntava para ele, não, dona Renata, isso daí não é nada não, isso daí é coisa que a televisão está inventando. Eu falo sempre os parâmetros, né? O motorista do táxi e o porteiro te dá aí a real situação do que está acontecendo. E aí, quando eu passei por Heliópolis, eu olhei e falei, poxa vida, a comunicação não chegou aqui. Né? E entrar num cenário como aquele da comunidade é muito difícil, porque ali você não tem água encanada, né? Você tem 6, 7 pessoas dentro de 20 metros quadrados. Então, é óbvio que a contaminação vai ser muito maior. Né? Então, esse cuidado precisa ter. Né? Eu não estou aqui falando de política de partido A, B ou C, não. Eu estou falando aí da questão de nós pensarmos em estratégias, né, de saúde, né, de recomendações que o mundo vem seguindo e vem fazendo. Eu achei extremamente interessante, nessa semana Portugal começou a reabrir as cidades, né? E aí a população não está querendo ir para a rua, então os governantes estão indo para o museu falando, vem gente, vamos visitar os museus, né? Vem pessoal, pode jantar num restaurante. A população está em casa com medo de sair. E aqui a gente tem que puxar o feriado quase do Natal, emendar 3 dias, para ver se a gente não amplia aí o cenário da pandemia. Então, assim, alguma coisa tem de errado, né? Ou seja, a gente está se comunicando mal, a mensagem não está chegando para toda a população e toda a comunidade. Né? Basta olhar Belém, Manaus, né? Eu acho que a gente ainda tem um agravante, né? É a nossa questão, são as questões sociais mesmo e econômicas, e que acabam entrando na questão cognitiva, de entendimento mesmo da população. Então, nós temos problemas estruturais, né, muito maiores, que acabam influenciando diretamente nessa questão, né? E que, num momento como esse, fica muito mais difícil de fazermos a tal da educação em saúde, e compartilhar de uma forma mais participativa da comunidade, né? Teve uma... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu concordo. Acho que a gente precisa criar esse cenário. O país é continental
e as informações não chegam. Eu tenho recebido ligações de colegas, né, que estão aí em gerências de hospitais do interior falando, poxa, cadê o Covid, Renata? Porque aqui eu montei leito, nós gastamos 1 milhão, investimos em unidades aqui, e aqui não apareceu nada. O que eu vou fazer agora com tudo isso? Então as pessoas esperavam, olha, tenha calma que assim, em maior ou menor proporção vai chegar, pessoal. Né? O que a gente precisa é trabalhar essa orientação e esse esclarecimento. Quando nós olhamos, só o ano passado, nós perdemos aí mais de 9 bilhões de investimento em saúde, e é claro que a gente vai pagar o preço agora, né? Com certeza, com certeza. E nós temos algumas perguntas recorrentes aqui que diz respeito à questão da lesão por pressão na posição pronada, né, dos pacientes. Como é que isso está acontecendo nos hospitais em que você está visitando, enfim, e atuando? Essa tem sido uma grande preocupação. E quem trabalha em unidade de terapia intensiva, eu, por exemplo, que sou do servidor estadual, prona para a gente sempre foi uma posição que a gente utilizou no nosso cotidiano, né? Então, os cuidados com a pele, eles são extremamente importantes. Existe aí uma cartilha de cuidados do que seguir, então, proteger as proeminências ósseas, né? Olhar drenos, sondas, enfim. Esse é um cuidado que o pessoal tem já na terapia intensiva. E é o que eu sempre digo, né? Num cenário de UTI, por isso que é extremamente importante um profissional qualificado e bem formado. Né? A gente perde muito pensando agora que essas pessoas podem estar fora da assistência por uma contaminação, alguma coisa assim. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Né? E os cenários de UTIs, eles estão preparados. Né? Num hospital de campanha, a gente ainda não vivenciou esta questão. Essa realidade já não é tão fortemente posta, né? E em relação, o que você nos coloca também em relação à questão de como o conselho pode nos ajudar, né? Quais seriam algumas estratégias que o conselho pode ajudar a enfermagem a ter o seu real reconhecimento, de que forma você pensa isso, ou isso tem sido discutido lá dentro? Você sabe que... Bom, eu estou licenciada do conselho, né? Mas eu acho que a luta, o que a gente tem que aproveitar de todo esse momento triste pelo qual a gente está passando, Ângela, é de que não dá para ficar reclamando, entendeu? Então, ficar reclamando em grupo do WhatsApp, né? Ficar reclamando na passagem de plantão, né? Eu acho que a enfermagem precisa crescer, precisa sair disso. Né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né, se unindo aí a grandes lideranças. Então, poxa, se eu gosto de estudar feridas, né, se eu gosto de estomias, eu vou procurar souber que eu vou estar ligada aí a pessoas que têm essa liderança. Então, esse é o momento de cada vez mais nós criarmos líderes. Né? Criarmos líderes por quê? Porque quando a gente olha a nossa estratificação, sindicato, conselho, ABEM, cada um tem o seu papel. Né? Então, o conselho ele vai trabalhar sobre as questões éticas. Então, por mais vontade, né, que a gente lute, busca, vá atrás das leis, compete ao conselho. Quem acompanhou a luta pelas 30 horas viu toda a dificuldade que foi conseguir essa aprovação para São Paulo. Né? Mas vamos lá, vamos juntos. Então, eu acho que essa união agora é extremamente importante, sociedades, ABEM, conselho de classe, né? Sindicato, porque cada um tem um papel muito importante. Porque senão, o que vai ficar para a gente é sempre os aplausos. Né? Não dá para passar a pandemia e ter o aplauso de que a enfermagem é bacana. Não, a população só vai nos reconhecer quando a gente efetivamente mostrar o nosso papel. E aí é o que eu sempre falo. Bom, você que está criticando, está fazendo o quê pela enfermagem? Porque ir lá no grupo, entendeu? Entrar no grupo. Ei, tudo bem? Olá, Renata, tudo bom? Ai, que gostoso! Que bom, né? Poder pelo menos nos vermos virtualmente, né? Mas Uhum. um momento importante, né?
E Matando a saudade, né, Ângela? Poxa é, vida. pois é, mas o que fazer, né? Vamos ter que Uhum. É, aguentar esse momento e da melhor maneira possível e tentando contribuir aí para que as pessoas se protejam e entendam um pouco melhor do que está uhum. acontecendo. E também podemos aproveitar esse momento para que a enfermagem possa mostrar mais o seu papel, tudo que ela é capaz e pode fazer. Exato. Então, hoje o tema, né, diz respeito à questão dos hospitais de campanha, né, que Uhum. você está aí à frente na organização de uma série de questões relacionadas aos hospitais, né? E aí, assim, conta um pouquinho para a gente o que é realmente um hospital de campanha e para que ele realmente foi necessário, como Uhum, uhum. está acontecendo. Bacana. Bom, primeiro, obrigada pelo carinho, pela oportunidade. É sempre muito bom estar com a Sobest. Tenho uma admiração imensa pela história, né? Eu também sou de sociedade da ABENT, da Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia Intensiva. E é claro que quando a gente pensa nas grandes sociedades, a Sobest espelha muito, né? Vocês têm aí uma história admirável. Então, eu agradeço, Ângela, o carinho e a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, debatendo aí, dando voz para a nossa enfermagem, por mais canais como esse, que eu acho que é fundamental. A ideia dos hospitais de campanha, quando nós pensamos aí no cenário, é tentar trazer ou fazer com que possamos dar um maior atendimento para todo mundo que necessite, né? Num cenário de pandemia ou num cenário como esse, a ideia é que possamos ter disponíveis mais leitos, principalmente de terapia intensiva, porque a gente sabe que aquele paciente que precisa do cuidado intensivo, ele é um paciente que acaba tendo um comprometimento muito grande e ele precisa ficar sobre ventilação mecânica aproximadamente, ou no tempo médio aí, de 14 dias, 20 dias. Então, a ideia é criar estratégias para que a gente possa oferecer a saúde para toda a população e que não crie um cenário de colapso, ou seja, que a gente não superlote os hospitais. Então, a ideia dos hospitais de campanha é trabalhar com aquele paciente que tem aí uma menor gravidade. É claro que quando nós olhamos esse cenário, né, ele gera uma série de especulações, porque ele é montado muitas das vezes em ambientes como é um estádio de futebol, né, como é o centro de convenções do AMB, para a gente que está acostumado a frequentar o AMB em congressos e eventos, hoje quem tem oportunidade de estar ali, eu olho aquela imensidão e falo, meu Deus, eu nunca imaginei vivenciar um cenário como esse, né? Mas é um cenário muito bem organizado quando nós pensamos, com fluxos de trabalho, né? Para se ter uma ideia, no centro de convenções, no AMB, tem laboratório, né? Com exames sendo feito o tempo todo. Existe aí tomografia, né? A gente sabe que é aí o padrão ouro, então tem um tomógrafo dentro do AMB. A única coisa que não se faz lá hoje é o processamento de roupa, né? De lençóis, de vestuário, enfim, isso é terceirizado. No restante, tudo funciona muito bem como um hospital, né? Então, o grande desafio é trazer para um cenário público, por exemplo, uma rede de gases, né? Conseguir fazer o transporte do doente. Então, isso é muito desafiador. E quando eu recebi aí o convite do secretário, do Edson, e do Bruno, do prefeito Bruno Covas, eu falei, não, eu não posso estar à frente, ser embaixadora da Federação Mundial de Cuidados Críticos e acho que não ofertar, né, o que a minha cidade ou que o meu estado hoje precisa, né? Eu acho que colocar um enfermeiro num projeto como esse é muito bacana, porque a gente dá a oportunidade de conseguir mostrar a importância do profissional de enfermagem, né? Com Tenho certeza. falado muito isso quando nós olhamos a questão da pandemia e vemos aí os aplausos na janela, é muito bacana, mas a enfermagem precisa ser reconhecida pela sociedade, pela população.
E esse reconhecimento vem de mostrar o nosso trabalho. Então, acho que essa é uma grande oportunidade de mostrarmos a importância dos nossos profissionais, né? A importância da enfermagem, a importância de se ter aí um desenho focado nas melhores práticas. Então, não titubeei. Falei, não, eu vou pedir uma licença do conselho. Tem o Cláudio Luiz da Silveira, que está aí como presidente, que é o nosso vice-presidente. Vi que ele está na live com a gente também. Então, é um prazer grande ter um time tocando para que a gente possa abrir novas frentes, né? Porque senão a gente sempre fica naquela limitação. E acho que quando a gente pensa aí na questão do Nursing Now, né? Vamos encerrar o Nursing Now mostrando o valor da enfermagem. Então, não dá para a gente ter uma oportunidade como essa e falar não, né? Receber um convite como esse e falar, não, eu estou aqui no conselho, poxa, eu tenho mais 6 meses de gestão, tenho lutado muito, contribuído, tivemos a oportunidade de estarmos juntas, então acho que é uma forma também de contribuir e acho que mostrar o real valor da enfermagem. Com certeza, né? Esse é um espaço que a gente fica muito feliz, né, de ter uma representante nossa à frente disso e que está aí batalhando e comprometida em fazer, em divulgar e disponível também, né, para compartilhar o que está fazendo. Eu acho que isso é fundamental para todos nós, né? Do qual a gente vivencia realidades diversas em vários lugares, né? Mas acho que vivenciar essa experiência de um hospital de campanha é realmente desafiador, né? Mas também bastante engrandecedor, né? Nos faz falar, bom, estou fazendo o meu papel, né? Estou contribuindo e acho que isso faz muito bem para a gente e para a sociedade de maneira geral, né? Mas, Renata, conta então um pouquinho para a gente como é que a equipe de enfermagem tem se adaptado dentro desse ambiente que não é um ambiente, né, regular, coisas, enfim. Né? Você acabou de falar da dificuldade de se chegar aos gases, como é que isso está acontecendo, né? E até a própria organização da equipe, a hierarquia dentro dos hospitais, enfim, como é que isso está acontecendo? Conta um pouquinho para gente. Os hospitais que estão com o município, eles têm aí 3 grandes OS gerenciando os leitos, né? Então, o Pacaembu está com o Albert Einstein, né? Com a OS do Instituto Albert Einstein. Uma parte, 20% dos leitos do Centro de Convenções do AMB estão com a SPDM e a grande maioria, mais de 1.200 leitos, estão com o IABAS, né? Então, eles têm aí as suas organizações tocando, né, os seus processos de trabalho. E o mais curioso, Ângela, é que a hora que você chega ali, é uma energia daquilo de quem gosta, né? A gente brinca até que quem está ali são os raízes, não é para Nutella, né? Então, é uma energia, você não percebe, né? Se você não olhar para o teto e ver que, bom, não tem um teto aqui, né? Você vê os leitos construídos, a assistência, o cuidado, ele é feito como um hospital comum, né? A gente não tem aquela hotelaria bonita, maravilhosa, luxuosa, mas você tem ali a cama, né? Você tem uma unidade que se chama unidade de estabilização, onde ela faz a função de uma unidade de terapia intensiva, porque a ideia ali não é a gente ter o doente crítico, doente grave. Doente crítico, doente grave, a ideia é que eles estejam vinculados ao hospital, né? Para que se precisar de um maior cuidado e suporte, se tenha. Então, a ideia ali é que você tenha um paciente da atenção primária, secundária, um nível intermediário aí de assistência, né? E a hierarquia funciona muito bem, com escala de serviço, com turno, com uma central de material de esterilização acontecendo, né? Que mais? Com serviço de nutrição, uma equipe multidisciplinar.
tem sido muito bacana o trabalho interdisciplinar, porque você vê o fisioterapeuta muito próximo, o psicólogo fazendo um trabalho muito legal com tablets, né? Porque você não tem a família, né? Se a Sim. ideia é trabalhar o isolamento, então a gente vem aprendendo a sorrir com os olhos, né? Porque os Máscara. pacientes, você fica com a máscara, com tudo coberto, o rosto, né? Então o máximo que você tem é um sorriso no olhar. E a psicologia também vem fazendo um trabalho muito bacana com a questão dos tablets, com a questão de buscar, olha, você quer falar com quem hoje? Vamos conversar aí com um familiar seu. Então, tem sido uma experiência que, para quem gosta daquela assistência, para quem gosta da construção dos modelos, é fantástico, sabe? Eu até brinco, eu falo, poxa, a gente está aqui sentindo Florence na Guerra da Crimeia, né? Porque é Sim, aquela construção dos processos. sim. Na Federação Mundial, a gente sempre faz aí uma reunião semanal na World Federation, isso tem tomado aí bastante até do meu tempo para ajudar toda essa construção, por conta do fuso horário do mundo, então são umas reuniões às vezes no meio da madrugada, mas enfim, a gente está o tempo todo contextualizando, trocando informações e trazendo as melhores evidências, porque o conceito ou o contexto ele tem mudado muito, né? Então você tem que estar atento em o como vamos trabalhar. E uma das grandes preocupações foi a questão principalmente da paramentação e a desparamentação. A gente entendeu, por exemplo, que é na desparamentação a maior chance, o risco do profissional se contaminar. Então, qual é a ideia? Quando a gente pensa na saída dos profissionais, a gente tem ali 3 técnicos de enfermagem, né, que ficam ajudando e auxiliando na retirada do material. Até por conta da fadiga, do cansaço no pós-plantão, né, todo o risco. Então, todos os dias, isso é muito bacana, ele te orienta da mesma maneira. Então, olha, doutora, você vai, pega a máscara, retire, não toque, vou te ajudar a tirar o avental. Então, isso é muito bacana e acho que são estratégias que foram sendo desenvolvidas aqui no Brasil, né, por conta de ouvir aí tudo que o restante do mundo fez, passou e tem passado. Eu acho que a gente tem aí também desenhado e contribuído para algumas mudanças de cenário. Então, é muito legal, né? É para quem gosta. Não vou te falar que não cansa, a fadiga é muito grande, né? Porque o consumo do modelo mental nosso gasta muito, né? Porque tem a preocupação de você ir, de você chegar, de você pensar se está contaminado ou não, de voltar para casa, né? Então, Sim. tudo isso é um desgaste, é um cansaço. Tenho lido e buscado muita ajuda, o CDC tem feito um material muito bacana de modelo de trabalho de fadiga, a gente tem tentado praticar isso, que é a questão de tentar ter 7 horas de descanso todas as noites, 1h30 antes de dormir, não usar mais telefone celular, reduzir luz, tentar uma vez por semana ter um dia na semana com um descanso de não fazer absolutamente nada. Então, algumas ações que podem ajudar nesse trabalho da fadiga. Porque eu me lembro que na semana passada, quando começamos aí a semana da enfermagem, me pediram uma aula, eu não sabia nem o que eu estava falando, Ângela, assim, num cansaço, eu falei, meu Imagina. Deus, eu estou conjugando os verbos certos, né? Eu falei, não, vamos regravar esse negócio que não está bom, não. Então, é um desgaste muito, muito grande de energia, de força de trabalho, e até preocupação com os números, né? Quando a gente olha, poxa, isolamento social não está funcionando, vamos ter que pôr lockdown, e quando a gente senta para uma discussão e fala, isso vai interferir na questão da taxa de ocupação de leitos de UTI, que é a grande preocupação, né, frente aos hospitais de campanha. Então, poxa, 90% dos leitos ocupados é uma preocupação muito grande, né? Ninguém quer chegar numa condição em São Paulo de ter que escolher quem é o doente que vai para o ventilador, Deus me livre. Mas a gente precisa da ajuda da população, do entendimento para que isso aconteça. Então, de falar assim que dá para dormir tranquilo? Não, não dá. É todo dia preocupado, todo dia olhando números, todo dia pensando qual é o desenho, né? E aí você tem uma preocupação que a gente não tem uma testagem suficiente no país, né? Para a gente pensar numa testagem suficiente, nós precisaríamos de 500.000 de testes todos os dias. Então, isso não vem acontecendo. Quando nós vemos matérias como a que saiu no Wall Street Journal ontem, falando que o Brasil já é o campeão em números de profissionais de enfermagem contaminados, isso é muito triste mesmo, Com certeza. porque
Ninguém da enfermagem tem se negado, isso tem sido muito bacana, Ângela, apesar de todos os medos, as angústias, ninguém tem se negado aí para a linha de frente, sabe? Então, isso é muito bacana e acho que por isso que eu falo, é a hora da população nos reconhecer porque o trabalho tem sido fantástico, né? As pessoas têm dado todo o seu melhor para fazer com que nós possamos passar por esta pandemia com o menor número possível de pessoas comprometidas. Tenho amigos queridos que estão aí em casa hoje contaminados, né? Estão aí fazendo seu repouso. E quem já teve o contato com o Covid diz que não é fácil, os sintomas são diversos. Então a gente tem sim que se cuidar, nós temos sim que ter esse olhar e essa preocupação com os nossos profissionais. Isso é o que me deixa mais chateada quando a gente pensa em governabilidade, né? Quando a gente vê o Ministério da Saúde sem um norte, quando nós vemos o presidente da República ir para a televisão e dar aí ordens diferentes do que a ciência e o mundo vem apontando. É muito triste porque a gente sabe que, na sua maioria, quem vai pagar esse preço somos nós, profissionais de enfermagem. Com certeza, com certeza. Nós e a população de maneira geral, né? É um momento também bastante sério, né, no nosso país. Mas, enfim, a gente teve algumas perguntas aqui relacionadas à ocupação, como é que está a ocupação dos hospitais, e também perguntaram sobre os protocolos assistenciais. Uhum, uhum. Se você puder falar rapidamente. Bacana. A ocupação hoje, tem umas 2 semanas, começou a vir os pacientes também das unidades básicas de saúde. Então, existe um protocolo, é aquele paciente que satura menos do que 95%, que tem sinais e sintomas. São esses pacientes que estão sendo acompanhados nos hospitais de campanha. O que a gente vê, né, na prática é que, por exemplo, pacientes do sexo masculino têm tido um comprometimento maior e principalmente aqueles com sobrepeso. Então, muitas das vezes, esse paciente chega saturando aí 95 e ele desatura muito rápido, né? E aí você precisa colocar ele no leito de estabilização e depois tentar transferir para um hospital onde tem aí referenciado os leitos de terapia intensiva. Então, esse é um cenário. Isso já vem sendo até estudado, tem um grupo italiano grande fazendo um estudo para tentar ver se são os hormônios que protegem as mulheres, mas um dos fatos, além das comorbidades, é a obesidade, um cenário aí que preocupa muito, né? E pacientes jovens também. A fotografia aqui no Brasil é um pouquinho diferente do que nós vimos na Itália. Então, a gente tem tido muitos casos de pacientes jovens, né, faixa etária de 30 a 40 anos, sendo acometidos, né? Quando nós pensamos em protocolos, tanto a ABENT quanto a AMIB tem aí colocado que essa é a hora de nós fazermos muito bem feito o que a gente sempre soube fazer. Não dá para ficar inventando a roda, né? Então, os cuidados mínimos com os pacientes, a gente tem que ter a preocupação dos processos de trabalho. Então, protocolo, né? Risco de queda, lesão por pressão, lesão de pele, essas são aí as grandes preocupações. Não dá para você ficar trabalhando protocolos ou processos de instituições acreditadas, não, acho que esse não é o momento, porque não se pode sobrecarregar a equipe e a gente trabalha num cenário muito adverso, né? Então, os protocolos, até se o pessoal tiver curiosidade, vale a pena. A Bent lançou semana passada um documento muito interessante falando aí dos quesitos. Isso está compartilhado quanto recomendação também na página da AMIB. Então, quem quiser pode fazer essa busca. Assim como todos os treinamentos de paramentação, desparamentação, a gente teve essa preocupação em colocar aí para os profissionais. Então, a ideia é poder ajudar. Eu sei que vem surgindo novos hospitais de campanha, diariamente tenho recebido aí contato, ligação de colegas, de amigos que, poxa, eu estou à frente, estão montando aqui na minha cidade, o que eu faço? Então, tenho enviado material, depois, se alguém quiser, por favor, para mim é um prazer disponibilizar aí e ajudar todo mundo. Ai, que bacana, muito bom, né? E realmente é um desafio, né? Imagina você numa cidade do interior e que precisa organizar
um hospital e de repente, né, o pessoal fica meio perdido. Então é extremamente importante, né, que esses documentos, Uhum. enfim, esses protocolos possam ser compartilhados, porque é o momento, né? É o momento de fazer É. isso com certeza. Eu sempre brinco, Ângela, que nada se cria, tudo se copia. A gente tem que tentar adaptar, né? Não dá para a gente, nesse momento, tentar inventar muita coisa, pessoal. O mínimo é garantir a segurança da equipe, é garantir uma assistência adequada ao paciente. Acho que essa tem que ser a nossa grande preocupação. Com certeza, com certeza. Teve uma pergunta anterior Uhum. que perguntava como é que está a questão do conforto para a enfermagem. Tem um espaço, as pessoas conseguem parar, as pessoas conseguem. Eu acho que o grande problema, né, é a questão da desparamentação, então tem que tomar água, ir ao. Aham, aham. E como é que isso está organizado ou não está organizado, né? Isso é bacana. Você sabe que e eu falo que faz muita diferença quando você coloca o enfermeiro à frente desse cuidado. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa muito querida, que é a Elizabeth, ela é enfermeira, e ela faz parte aí da equipe do IABAS, né, que é a maior OS. Então, eu dou muito esse exemplo porque eles é quem estão com o maior time, o maior número de leitos. E aí, quando foi se construir todo o desenho, é óbvio que essa foi uma preocupação. Então, tem até foto depois, se alguém quiser ver na minha rede social. As salas de descompressão ou conforto de enfermagem, isso existe sim. Acho que essa tem que ser uma preocupação, né? Então, isso tem. A questão da desparamentação, sim, se for sair para beber água, para ir ao banheiro, tem que tirar toda a paramentação, se paramentar de novo, né? Então, esse é um cuidado extremamente importante. E que às vezes a gente não faz justamente para não se ter que fazer Uhum. toda essa desparamentação e por vezes, né, o enfermeiro ou o pessoal de enfermagem fica sem ir ao banheiro, sem tomar água e acarretando, né, aí também outras questões que podem eh, ser maléficas para a pessoa, né? É, com certeza é difícil, né? É difícil se organizar nisso, nesse tempo todo Uhum. e estar ali vivendo isso realmente não deve ser simples, né? Mas você sabe que para a gente, por exemplo, no cenário da terapia intensiva, né, a gente já tem meio esse costume, né? Então, eu quando estava na assistência dentro da UTI, eu tinha mais ou menos, eu bebia água quando eu chegava e parava no almoço, né? Isso, a gente sabe que é ruim, mas quem está ali naquele batidão, a adrenalina é tão grande, Ângela, que assim, de verdade, falar, você lembra de beber água? Até me policio para às vezes tomar, porque assim, a gente não lembra mesmo, sabe? É, Você não lembra, é? é complicado, né? Complicado. Mas, enfim, são questões que a gente tem que ir adaptando, né, É. no dia e em relação ao número de respiradores, tudo isso vocês estão conseguindo organizar sem grandes problemas. Dentro dos hospitais, como ali a gente não tem UTI, né? Então você tem as unidades de estabilização. Então é dividido por blocos e cada bloco tem aí as suas unidades de estabilização com os ventiladores. Graças a Deus, até o momento, não teve nenhum problema, né? Não precisamos aí, não teve sobrecarga, tem ventilador suficiente, até porque quando começou a pandemia, né, as OS já tinham começado essa organização, já havia essa conversa com a prefeitura para tentar trabalhar aí essas questões para a cidade de São Paulo. Né? A gente tem visto uma dificuldade muito grande com os ventiladores e eu espero, se Deus quiser, que a gente não passe por toda essa questão que a gente tem visto no Rio, por exemplo, né? Pacientes esperando, mas aqui em São Paulo isso ainda não aconteceu. Tomara que não aconteça. Amém. Tomara. E uma outra questão em relação
as lesões por pressão pelo equipamento. O que vocês estão tendo isso, vivenciando, estão tendo alguma estratégia de proteção, utilizando algum produto específico, fazendo alguma orientação nesse sentido? Pois é, você sabe que essa foi até uma recomendação que eu discuti com o pessoal da 3M, porque eles, as máscaras, por exemplo, da 3M, não estou fazendo aqui nenhuma propaganda, nenhum produto, mas era o que tinha para a gente usar, né? Eu perguntei, olha, a gente coloca protetores, como é que é? Então, não existe essa recomendação, né? Alguns relatos de colegas italianos que utilizaram, né, na pele esses protetores, eles estão fazendo uma correlação com o maior índice de contaminação. Então, assim, a gente tem procurado não utilizar. Então, faz o teste negativo, a máscara está bem fixada, está ok, aí a gente mantém durante o plantão, né? Bom, está cansando, está machucando, tem o conforto, vai lá, tira. Então, essa tem sido a estratégia, porque quando eu fui conversar com os colegas da França e da Itália, eles falaram, olha, a gente associou o uso desse tipo de material a um maior número de contaminação, porque aí você não tem a vedação ajustada. E aí levei isso até para o pessoal da 3M e eles colocaram essas questões. Falaram, olha, na nossa máscara não existe essa recomendação de que vale a pena utilizar esse tipo de estratégia, né? Seja aí um creme hidratante, seja aí os protetores, né? O hidrocolóide, enfim, por conta de que muitas das vezes você não vai conseguir 100% de vedação. Quando você faz aquele teste da pressão negativa para ver se a máscara está bem adaptada ao seu rosto, você vai conseguir folga em algumas partes. Então, na dúvida, é melhor não correr o risco, né? Tem pessoas que fazem uma alergia muito grande, eu nunca tinha visto isso, a boca resseca muito, né, por conta do material, mas que fazem alergia na pele por conta do produto, do material com que é feito a máscara, né? Então, aí as colegas estão até colocando assim a questão da hidratação, pelo menos, da pele, né? E pode ser uma recomendação, né, para o pessoal de enfermagem, para que hidrate a pele à noite, Sim, beber água, né, para tentar manter a pele hidratada, mas na minha, né, eu tenho usado, e assim, o que eu mais sinto é esse ressecamento da boca, eu volto sim marcada com as marcas, mas aí chega em casa, é passar um hidratante para recuperar, mas eu não tenho colocado esse tipo de material, não. São questões que nós ainda não temos uma resposta efetiva, né? E Sim. clara, e que estudos precisam ser feitos, ser realizados, né? Mas a gente sabe que existem algumas recomendações nessa tentativa de se prevenir lesão por pressão em função dos equipamentos. Como é tudo muito empírico, né? A gente até então, nenhum estudo nunca foi feito, porque o máximo que nós vivenciamos era SARS ou H1N1, né? Onde você entra no leito e fica quanto tempo com essa máscara? Fica pouco tempo paramentado, né? Eu acredito que isso vai despertar, sim, muitos estudos, né? Mas por conta dessa vivência dos colegas em outros países, né, que começaram a usar esses protetores e viram ou correlacionaram, né, e a gente precisa ir a fundo entender. Falei, bom, na dúvida é melhor a gente não arriscar, né? Mas você, em termos dessas lesões, você tem visto acontecer? Não tenho, não. A princípio, ainda não vimos nenhuma aqui acontecer com os nossos profissionais. O máximo é aquela marcação, né, que fica no rosto por conta da compressão mesmo, né, do tempo que você fica. Então, essas são as questões. Tá certo, tá certo. Realmente esse é um tema bastante ainda pouco estudado, né? No Sim. qual a gente ainda vai precisar ter respostas mais efetivas, mas Não, que acho que talvez agora a gente realmente não tenha essa certeza. E, Ângela, eu fui buscar referência, você não encontra literatura nenhuma, né? Quando a gente busca na literatura até a questão do, bom, quanto tempo, né, a gente pode deixar
a máscara N95, guardar esse tipo de material. Nem isso tem, porque o mundo nunca viveu uma experiência como essa, né? Então, eu acredito que vamos ter que nos preparar, eu até tenho falado muito isso, vamos ressignificar a enfermagem e pensar que, bom, isso pode acontecer, então a gente vai precisar estudar a durabilidade, né, reprocessamento desse material. Poxa, a gente passou um sufoco mundial, né? Então, vamos ter que estudar isso, o como vamos cuidar da pele. Então, acho que isso são coisas aí que no futuro a gente vai ter que pensar nesse desenho. E perguntaram qual é o tempo que o pessoal de enfermagem nos hospitais de campanha ficam com a máscara. É o horário do plantão? É um plantão de 6 horas, 8 horas, 12 horas? Como? O plantão, bom, o plantão do dia, 6 horas, né? Plantão da noite, 12 horas. Tudo depende de como está o dia, né? Então, num plantão, você sabe que aí você trabalha com dimensionamento e a gente pensa em tempo, horas de cuidado. No plantão de 6 horas, você efetua aí 4 horas de cuidado para um doente, né? Então, tudo depende da gravidade do paciente. A recomendação é que, se você tiver com o doente, né, se você tiver ali dentro daquele ambiente, é estar com a máscara, né? O alívio é dado ali na sala de descanso, de conforto, enfim, dá para fazer esse ajuste. E fazendo a descompressão nesses momentos. Isso. Aqui ela perguntou aqui como usam na questão de quanto tempo que vocês usam a máscara? Bacana. Então, quando a gente olha as recomendações, o CDC tem colocado aí que pode ser utilizada por até 30 dias. Mas o que a gente tem visto? Ela não tem essa durabilidade de 30 dias, né? Então, 2, 3 plantões é o tempo que você vai ter aí, se você armazenar ela de maneira adequada, correta, né, num saco de papel, com os elásticos para fora, é o que dá para ela ser utilizada. Então, no máximo, né, é claro que todo mundo tem orientado, o material está escasso no mundo, então a gente tem orientado sim a reutilização, mas é um período de 2 a 3 plantões. Eu não tenho visto aí mais do que isso, porém aqui os protocolos, os processos é que você pode utilizá-la por até 15 dias. Certo. Mas na verdade no dia a dia isso não acontece, Não, o né? elástico arrebenta, né? Aí suja, então sempre ter esse cuidado, esse olhar, né? Ver se não está amassada, dobrada. Então, e aí quando você vai ver, tem aí alguma iatrogenia na máscara, a gente acaba descartando por segurança. Mas umas 2, 3 vezes dá para reutilizar, sim. Tem uma pergunta aqui perguntando como as equipes de enfermagem ficaram durante as manifestações ao redor de alguns hospitais de campanha. Você tem Mas tem, dos tem hospitais. Não, eu não cheguei a ver nada específico, né? eu também Eu vi a do AMB, eu vi ela lá no Rio, né, que aconteceu, e achei assim um extremo absurdo quando nós falamos no cenário de humanização, né? Poxa, e todo mundo se comovendo, não dá para a gente colocar aí profissionais de enfermagem para dormir no chão, né, gente? Poxa, acho que o mínimo que nós temos que ter num momento como esse é o respeito pelo próximo, né? Então, não tenho visto essa distinção aqui em São Paulo, que tem para um grupo, tem para o outro até o momento, né? Eu gosto de falar até o momento, porque de repente fotografia muda, mas assim, o que eu tenho visto, lutado e brigado é que tenhamos os mesmos espaços, os mesmos direitos, né? Então, quando a gente vê uma cena como aquela que foi compartilhada no Rio, deixa a gente muito triste, né? Porque a enfermagem é a grande força motriz para o cuidado e para modificar os desfechos num cenário como esse. Então, eu acredito que seriam, sim, as pessoas que mais bem tratadas deveriam ser, né? Quando você vê colchão jogado no chão, não tem água para as pessoas, meu Deus, não, isso é muito triste. um real desrespeito, né? Total. E em relação, o que você nos diz em relação a esse momento em que alguns profissionais de enfermagem também vivenciaram agressões, né, na rua, enfim, no transporte público.
de que forma nós podemos contribuir para que a população fique mais esclarecida, né? Entenda a importância dos Uhum, profissionais uhum. ali, né? Eu acho que é, a gente se comunica muito mal ainda hoje, né? E quando eu falo a gente, o contexto, vamos começar pelo hospital, né? Nós nos comunicamos muito mal, muito ruim ainda como equipe. Tanto que, se eu sou da terapia intensiva, eu trabalho em servidor estadual, se eu for pegar um plantão em qualquer outra unidade de terapia intensiva da cidade de São Paulo, por mais que seja uma unidade de terapia intensiva, os processos de trabalho são diferentes, né? E não era para ser, porque quando a gente compara a questão da segurança com os hospitais, tanto faz pousar um avião em São Paulo quanto pousar um avião em Nova York, os procedimentos são os mesmos. E a gente não vê isso num cenário do cuidado. Até por isso que todo mundo detesta quando tira. Hoje você vai cobrir a unidade X. Poxa, ninguém gosta, porque a rotina é outra, né? As Uhum. estratégias são outras, os cuidados são outros. Então, é muito ruim isso. Então, esse é um primeiro ponto. A gente se comunica mal na saúde, pior ainda fora dela. Né? Quando nós temos um líder, um governante máximo, que é o presidente da República, e todo mundo aí se esforçando para que as pessoas fiquem em casa, né? Ele estimula manifestações, né? Tá todo mundo orientado a usar máscara, ele sai sem máscara. Então, isso confunde muito a população, sabe, Ângela? Eu tive a oportunidade de, nessa semana eu fui gravar uma entrevista no ABC e passei por Heliópolis. E ali parece que nada está acontecendo. Então, assim, as lojinhas estão abertas, as pessoas estão nas ruas conversando, sem máscaras. Né? Então, é um outro universo. Né? Então, ali, nessa comunidade, não está chegando a informação. Né? Ou está Sim. chegando e eles não acreditam. Eu me lembro que desde o começo da pandemia até agora que eu vi o meu porteiro no prédio usando máscara, porque se tornou obrigatório. E eu me lembro que eu perguntava para ele, não, dona Renata, isso daí não é nada não, isso daí é coisa que a televisão está inventando. Eu falo sempre os parâmetros, né? O motorista do táxi e o porteiro te dá aí a real situação do que está acontecendo. E aí, quando eu passei por Heliópolis, eu olhei e falei, poxa vida, a comunicação não chegou aqui. Né? Uhum. E entrar num cenário como aquele da comunidade é muito difícil, porque ali você não tem água encanada, né? Você tem 6, 7 pessoas dentro de 20 metros quadrados. Então, é óbvio que a contaminação vai ser muito maior. Né? Com Então, certeza. esse cuidado precisa ter. Né? Eu não estou aqui falando de política de partido A, B ou C, não. Eu estou falando aí da questão de nós pensarmos em estratégias, né, de saúde, né, de recomendações que o mundo vem seguindo e vem fazendo. Eu achei extremamente interessante, nessa semana Portugal começou a reabrir as cidades, Uhum. né? E aí a população não está querendo ir para a rua, então os governantes estão indo para o museu falando, vem gente, vamos visitar os museus, né? Vem pessoal, pode jantar num restaurante. A população está em casa com medo de sair. E aqui a gente tem que puxar o feriado quase do Natal, emendar 3 dias para ver se a gente não amplia aí o cenário da pandemia. Então, assim, É. alguma coisa tem de errado, né? Ou seja, a gente está se comunicando mal, a mensagem não está chegando para toda a população e toda a comunidade. Né? E Basta olhar Belém, Manaus, né? eu acho que a gente ainda tem um agravante, né? É a nossa questão, são as questões sociais mesmo e Uhum. econômicas, e que acabam entrando na questão cognitiva, de entendimento mesmo da população. Então, nós temos problemas estruturais, né, muito maiores É. que acabam influenciando diretamente nessa questão, né, e que num momento como esse, fica muito mais difícil de fazermos a tal da educação em saúde É. e compartilhar de uma forma mais participativa da comunidade, né? Teve uma. Quer falar mais alguma coisa Não, sobre isso? eu concordo. Acho que a gente precisa criar esse cenário. O país é continental e as informações não chegam. Eu tenho recebido ligações de colegas, né, que estão aí em gerências de hospitais do interior falando: Poxa, cadê o Covid, Renata? Porque aqui eu montei leito,
nós gastamos 1 milhão, investimos em unidades aqui, e aqui não apareceu nada. O que eu vou fazer agora com tudo isso? Então as pessoas esperavam, olha, tenha calma que assim, em maior ou menor proporção vai chegar, pessoal. Né? O que a gente precisa é trabalhar essa orientação e esse esclarecimento. Quando nós olhamos, só o ano passado, nós perdemos aí mais de 9 bilhões de investimento em saúde, e é claro que a gente vai pagar o preço agora, né? Com certeza, com certeza. E nós temos algumas perguntas recorrentes aqui que diz respeito à questão da lesão por pressão na posição pronada, né, dos pacientes. Como é que isso está acontecendo nos hospitais em que você está visitando, enfim, e atuando? Essa tem sido uma grande preocupação. E quem trabalha em unidade de terapia intensiva, eu, por exemplo, que sou do servidor estadual, prona para a gente sempre foi uma posição que a gente utilizou no nosso cotidiano, né? Então, os cuidados com a pele, eles são extremamente importantes. Existe aí uma cartilha de cuidados do que seguir, então, proteger as proeminências ósseas, né? Olhar drenos, sondas, enfim. Esse é um cuidado que o pessoal tem já na terapia intensiva. E é o que eu sempre digo, né? Num cenário de UTI, por isso que é extremamente importante um profissional qualificado e bem formado. Né? A gente perde muito pensando agora que essas pessoas podem estar fora da assistência por uma contaminação, alguma coisa assim. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter. Né? E os cenários de UTIs, eles estão preparados. Né? Num hospital de campanha, a gente ainda não vivenciou esta questão. Essa realidade já não é tão fortemente posta, né? E em relação, o que você nos coloca também em relação à questão de como o conselho pode nos ajudar, né? Quais seriam algumas estratégias que o conselho pode ajudar a enfermagem a ter o seu real reconhecimento, de que forma você pensa isso, ou isso tem sido discutido lá dentro? Você sabe que... Bom, eu estou licenciada do conselho, né? Mas eu acho que a luta, o que a gente tem que aproveitar de todo esse momento triste pelo qual a gente está passando, Ângela, é de que não dá para ficar reclamando, entendeu? Então, ficar reclamando em grupo do WhatsApp, né? Ficar reclamando na passagem de plantão, né? Eu acho que a enfermagem precisa crescer, precisa sair disso. Né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, né, se unindo aí a grandes lideranças. Então, poxa, se eu gosto de estudar feridas, né, se eu gosto de estomias, eu vou procurar souber que eu vou estar ligada aí a pessoas que têm essa liderança. Então, esse é o momento de cada vez mais nós criarmos líderes. Né? Criarmos líderes por quê? Porque quando a gente olha a nossa estratificação, sindicato, conselho, a ABEM, cada um tem o seu papel. Né? Então, o conselho ele vai trabalhar sobre as questões éticas. Então, por mais vontade, né, que a gente lute, busca, vá atrás das leis, compete ao conselho. Quem acompanhou a luta pelas 30 horas viu toda a dificuldade que foi conseguir essa aprovação para São Paulo. Né? Mas vamos lá, vamos juntos. Então, eu acho que essa união agora é extremamente importante. Sociedades, a ABEM, conselho de classe, né? Sindicato, porque cada um tem um papel muito importante. Porque senão, o que vai ficar para a gente é sempre os aplausos. Né? Não dá para passar a pandemia e ter o aplauso de que a enfermagem é bacana. Não, a população só vai nos reconhecer quando a gente efetivamente mostrar o nosso papel. E aí é o que eu sempre falo. Bom, você que está criticando, está fazendo o quê pela enfermagem? Porque ir lá no grupo, entendeu? Entrar no grupo, entrar nas lives, ficar reclamando, é super fácil e gostoso. Agora, você está fazendo o quê? Né? Então, essa é uma questão importante. Nós somos 2 milhões de profissionais no país. E se houver união, a gente consegue modificar os desfechos, o cenário. Agora, não dá para a gente continuar reclamando, cada um olhando para o seu umbigo. Porque aqui é difícil, eu ganho mal. Gente, todo mundo ganha mal. Eu acho que todo mundo precisava, sim, ganhar melhor. E como é que a gente vai ganhar melhor? Bom, a gente precisa fazer com que os políticos
coloquem aí propostas, né, projetos de leis para a nossa categoria. Não vai ser o Corém, não vai ser a ABEM, não vai ser o sindicato que vai conseguir fazer isso. Então, ou a gente entende como efetivamente o país funciona, ou a gente vai estar fadado a um insucesso. Viver reclamando em grupinhos do WhatsApp. Né? Então, é o que eu falo, bom, regaça a manga e vamos junto. Né? Vamos lá. Porque quando você chama para a luta, e isso é extremamente interessante, Ângela, quando você chama, aparece 5. Não parece mais do que isso. 2 amigos seus, que são muito amigos e vão contigo, um outro que acredita na luta, e mais 2 que você pescou na rua do nada pelo WhatsApp. Exatamente. Entendeu? É sempre os 5. Então, poxa, gente, vamos vir essa página, sabe? A enfermagem precisa sair desse rancor. Né? E eu falo isso porque, enquanto eu estava à frente do conselho, eu participava de muitas reuniões com outros conselhos de classe e via como eles são organizados. Né? Quando você vai conversar com o pessoal da medicina, esses caras são extremamente organizados. Você não vê ninguém falando mal de ninguém, entendeu? Então, poxa, vamos em prol. Né? É óbvio que os caras também têm suas brigas, têm suas rixas, como toda profissão. Né? Vai no conselho de farmácia, eles são extremamente articulados. Fisioterapia, não, e a enfermagem é sempre essa questão de desunião. Então, ou a gente vira a página agora, ou, galera, é ficar com aplauso e ponto. Vai passar a pandemia e vão continuar aplaudindo, achando que todo mundo que está de branco na rua é enfermeiro, porque não tem outra estratégia. Ninguém vai lutar por nós, ninguém vai brigar pela gente, isso é fato. Com toda certeza. E eu acho que isso é o que a gente mais vivencia, né? As pessoas dizendo que o conselho tem que fazer, mas a gente não participa. A sociedade tem que resolver, enfim. Mas a sociedade são os seus associados. O conselho Somos todos nós. Precisamos nos envolver, né? Precisamos ir lá e bater na porta, né? A gente não é formado para isso, né? A gente não tem uma formação política. E aí a gente acha que assim, nossa, mas eu vou no conselho, eu vou falar com o presidente ou com, né? Então assim, isso se cria algo que imaginário, que não é, né? Que quem está lá e está ali fazendo o seu papel. E precisamos participar, precisamos reivindicar espaços, precisamos contribuir, né? Então, acho que essa é a nossa grande dificuldade, né, que vem da formação e, né, de uma formação da educação básica, média, que é deficiente nessa questão, e na enfermagem mais ainda, né? Porque a gente tem toda uma história, né? Eu acho que o nosso contexto histórico é muito complicado. E essa semana foi muito legal. Ontem eu participei de uma live com o pessoal de vários diretórios acadêmicos. Achei muito bacana a iniciativa delas para discutir questões de políticas, né, para a enfermagem. Achei super bacana. Porque se todo mundo tivesse essa oportunidade, a gente ia entender melhor o cenário. Né? Na nossa profissão, as pessoas não sabem o que faz o sindicato, o que faz o conselho, o que faz a ABEM e qual o papel das sociedades. Então, é uma confusão o tempo todo, né? E os caras vêm cobrar coisas de órgãos que não competem. Então, a gente precisa entender isso, porque senão a gente não sai do lugar. Porque as outras categorias são extremamente bem organizadas e articuladas. E a gente perde por não ter esta organização. Então, eu achei muito bacana essa iniciativa no diretório. Falei, olha, legal, pessoal, contem comigo. E acho que cada vez mais a gente tem que estimular isso sim, porque senão a gente vai passar a vida reclamando, visto que às 30 horas está parado no Senado há 20 anos. Acho que mais, Renata, porque eu estou formada há 32 e já tinha anos. História, não é? A gente já lutava pelas 30 horas no centro acadêmico, enfim. Então, é muito mais tempo, né? Então, são questões bastante complexas, né? Mas a gente precisa evoluir, sabe, Ângela? Aproveitar agora o momento, vira a página, vamos tentar novas lutas, né? Vamos tentar politizar, não estou falando aqui de política partidária, não, mas que as pessoas entendam que os projetos de lei só acontecem se quem está lá for a nosso favor.
Porque sim. quando você vai conversar com um deputado, eles nem sabem quem é enfermagem. E a gente pode começar a fazer isso dentro das nossas instituições, né? Porque às vezes nem dentro da instituição a gente se mostra, É, né? Então, a gente precisa começar a fazer isso dentro das nossas instituições. Precisamos falar de política pública nas sim. faculdades, né? Para que o enfermeiro ele se sinta com respaldo, se sinta É. empoderado para poder fazer isso, né? Então, são muitas questões que precisamos trabalhar aí. O nosso tempo está quase esgotando, né? A gente que falou quase uma hora Que e já delícia, o muito bom. Instagram aí já faz, já dá um Já termina aqui, acabam com a gente, é. acabam com a gente, né? Mas muito bom, né? A gente poder conversar sobre essas questões e fazer as pessoas também pensarem a respeito, Sim, né? Até que ponto eu estou contribuindo para que a enfermagem cresça, seja vista ou se mantenha onde está, né? Eu acho que todo mundo que é da profissão precisa pensar a respeito disso, né? Claro que a gente tem uma série de lutas pela frente, ah, só vai conseguir melhorar se a gente é, mostrar que estamos juntos e trabalhando em prol de uma coisa única, né? De um desejo único de é mostrar verdade. quem é o enfermeiro, né? Antes da gente ser especialista, antes de qualquer coisa, somos enfermeiros, somos enfermagem, né? Então, porque a gente Uhum, não trabalha sozinho, né? A gente também tem toda a nossa equipe. Ontem foi o dia do técnico, né, de enfermagem, que a gente também tem que é agradecer verdade. os auxiliares, que sem eles a gente também não dá conta de fazer nada, né? Precisamos deles para nos apoiar. E quero te agradecer mais uma vez, Renata, por essa Que é isso, oportunidade uma honra. de falar um pouquinho sobre essas questões, né? E aproveitar também esses últimos minutinhos, acho que tem mais uns minutinhos também para eu fazer uma pequena divulgação aqui para quem está nos assistindo, que é infelizmente, a gente não vai poder ter o nosso congresso de estomaterapia paulista agora em julho, em função da pandemia, né? Se tudo correr bem, em dezembro ele vai acontecer presencialmente, mas agora no dia 11 de julho teremos um congresso online no qual estaremos discutindo as 3 áreas da especialidade, mas também toda a questão da tecnologia, da influência digital na nossa prática enquanto enfermeiros, né? Então, acho que vai ser bem bacana. Eu convido todos a participarem. A Renata também vai ter uma fala lá, Que né? bom, Então, espero poder contar com todos vocês lá para que juntos possamos sempre fazer melhor, né? Eu sempre digo que juntos a gente faz é melhor, verdade. né? Então, Renata, muito obrigada e estamos aí à disposição também, a Sobeste, para apoiar no que for preciso Que e bacana. seguirmos para fazermos melhor. Obrigada e até breve. Se Deus quiser, minha amiga, obrigada pelo canal, que a Sobeste continue brilhando, mostrando cada vez mais a importância aí dos cuidados frente às feridas, às estomias e incontinências. Ó, beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Beijo também. Obrigada a Beijo. todos. Tchau. Tchau.